O tema desse ano como igreja é um ano de restauração. E começamos falando semana passada. Se você ainda não ouviu, vai lá no canal do YouTube da igreja. Acho que vai ser bom você ouvir. E ainda nós temos mais uma mensagem no final do mês. Mas eu quero perguntar uma coisa, que é muito comum ou clichê nesse início de ano, né? Você já fez as suas resoluções de ano novo? Já? Já fez as suas resoluções? Já decidiu quantos quilos você vai perder? Só para chegar no final do ano e saber que não deu certo? Já decidiu os cursos que você vai começar? E já decidiu quando que você vai parar? Brincadeira. São coisas que a gente faz, né? A gente planeja, almeja. Não tem problema nenhum fazer resoluções de ano novo. É isso aí mesmo. Não, esse ano eu vou manter meu guarda-roupa arrumado. Vou expulsar todos os espíritos da bagunça que estão lá. E vou manter minha vida organizada. Esse ano eu vou estudar inglês. Esse ano eu vou para a academia. Mesmo que seja na última semana de dezembro. Não tem problema, pode fazer. Vai ajudar em muitas coisas. Mas eu quero propor algo parecido, porém mais profundo um pouco. Eu quero falar sobre posicionamentos corretos diante de Deus. Mais profundo e além de ter boas resoluções e alvos práticos para a vida, é importante a gente aprender a desenvolver posicionamentos corretos diante de Deus. Eles vão trazer um resultado melhor. E aqui na tela, não sei se dá para ver, uma das minhas resoluções desse ano, né, e de meta como igreja, é a gente arrumar o nosso projetor e trazer ele para o lugar certo. Porque daí a imagem vai aparecer direito e todo mundo vai enxergar. Tem várias outras resoluções aqui na igreja. Por exemplo, só dando um parêntese, né? A hora que nós chegamos, tinha inundado de barro aqui. Semana passada nós estreamos uma goteira. Então, temos muitas metas aqui na igreja e com certeza todos nós fazemos parte da solução delas. Enfim, o que eu estou mostrando aqui são ferramentas muito interessantes, porque são ferramentas usadas em restauração. São ferramentas usadas para a restauração de obras de arte e de esculturas, de pinturas, que são coisas muito minuciosas, são muito, assim, são usadas com um nível grande de detalhe e de precisão, né, de exatidão. Então tem algumas ferramentas ali que são mais sutis do que outras. Né? Algumas ferramentas você precisa numa obra de arte que você quer restaurar, às vezes você precisa tirar um verniz, ou você precisa corrigir alguma coisa, é um trabalho muito legal para quem tem essa habilidade, né? Talvez você já tenha visto algum documentário ou ainda vai ver e vai se lembrar disso. Tem ferramentas mais sutis e tem ferramentas mais intensas, né? De lixar, de quebrar, de tudo mais. Então, quando eu penso num ano de restauração, eu penso nessas ferramentas. E o que eu vou chamar de ferramentas são esses posicionamentos corretos. Porque é através dessas atitudes nossas e através desses posicionamentos é que Deus vai trabalhar na nossa vida. Alguns posicionamentos vão ser mais sutis, outros vão ser mais intensos. Algumas coisas vão ser mais tranquilas, outras coisas terão que ser mais fortes. Por isso que eu comecei falando das resoluções. Não tem problema você fazer resoluções, né, do tipo que eu falei. Mas mais importante do que isso é você adotar na sua vida posicionamentos corretos diante de Deus. Que aí não vai servir só para esse ano, vai servir para a vida toda. E é através deles que Deus vai trabalhar na sua vida. Pode passar, por favor? Então eu quero falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que Deus pode usar na nossa vida, que vão servir para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Semana passada, de uma certa forma, nós caminhamos por uma reflexão de olhar para a sua vida e perceber áreas que estejam arruinadas. Que foi a história de Neemias. Ele recebeu a notícia de que as coisas não iam bem com a sua cidade amada, Jerusalém. Então ele foi lá ver o tamanho do estrago, para ele poder trabalhar na restauração daquilo que era precioso para ele.
E essa é a pergunta que eu esperava que ficasse na sua mente essa semana. Que áreas na sua vida estão destruídas? É a vida espiritual que está um fracasso? É a sua vida familiar que está um caos? Casamento, filhos, irmãos? Essas coisas se destroem. A gente sabe que elas se destroem. É a sua vida financeira que está em ruínas? Enfim, o alvo de Deus para nós é que haja restauração. E assim como eles deram conta daquele muro em 52 dias, quem sabe depois de 52 semanas, nesse ano a gente consiga também restaurar, pelo poder de Deus, tantas coisas na nossa vida. Está lembrando daquilo que você precisa restaurar na sua vida? Está lembrando? Existem áreas arruinadas? Provavelmente. Essas ferramentas vão ser úteis para você. Deus pode usar na nossa vida. A primeira delas é a devoção. Você já ouviu falar que fulano é devoto de tal coisa? Né? O que quer dizer devoção? Devoção quer dizer dedicação. Ou seja, todas as áreas da vida daquela pessoa são voltadas para aquele propósito, ou para aquela pessoa, ou para seja lá o que for. Isso é alguém devoto, pode ser um devoto de um santo, pode ser um devoto a um time de futebol, pode ser um devoto a várias coisas, sei lá. É alguém que está com a vida dedicada e voltada para aquilo, ou para aquela pessoa. A devoção, no caso que nós vamos falar, evidentemente que é a devoção a Deus. Isso quer dizer que todas as áreas da nossa vida precisam estar dedicadas a Deus. Ou seja, a maior influência na sua vida precisa ser a opinião de Deus. O que mais vai te influenciar nesse ano deve ser a vontade de Deus. É assim que a gente desenvolve uma vida de devoção a Deus. E essa é a primeira ferramenta que Deus vai usar. Que foi o que nós cantamos, né? Sobre ser amigo de Deus. Eu quero ler esse texto de Josué. Olha só. Seja somente forte e muito corajoso. Pausa. Quem se assustou com as suas áreas de ruína na sua vida? Tem hora que você olha para a sua vida e fala assim, gente, está tão destruído, eu estou quase deixando assim mesmo, por mais doloroso que seja. Então o versículo começa direto para nós. Seja forte e corajoso, não desista. Mas agora algumas instruções aqui. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Esse é o nosso alvo. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Como é bom esse texto para nós. Como ele é claro. E ele dá o caminho para a restauração. Ele dá o caminho para que as coisas funcionem e deem certo. Algumas coisas que a gente precisa destacar aqui. Primeiro, o texto diz, tenha cuidado de cumprir. Ou seja, quando o texto está dizendo tenha cuidado, não é para você tomar cuidado. É para você prestar atenção na importância do poder de Deus. Ou seja, valorize os princípios de Deus para nós. Dê atenção para o que Deus está falando e para o que Ele vai falar através da sua palavra. E o que Ele falar precisa ter peso na nossa rotina. Por que eu estou falando isso? Parece tão repetitivo, né? Falar que as coisas de Deus são importantes e devem ter peso na nossa vida. Mas, gente, como é fácil cristãos viverem uma vida onde Deus não tem a menor influência. Cristãos se dizem cristãos, fazem coisas de cristãos, algumas coisas de cristãos, mas a grande marca da vida não é a influência de Deus, é a sua própria opinião e o seu próprio jeito. Então a primeira observação aqui é,
tenha cuidado, ou seja, tem algo importante aqui, preste atenção, você não pode viver a sua vida do jeito que você quer. Você tem que viver a sua vida de forma que a maior influência seja a opinião de Deus. Segunda observação, tenha foco. Não se desvie nem para um lado, nem para um outro. A palavra de Deus e a revelação de Deus e a opinião de Deus é o que vai determinar na nossa vida tanto os objetivos quanto os limites. O que você vai fazer nesse ano deve ser dirigido pelo Senhor. E o que você não vai fazer também. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não vou fazer. Por quê? Porque a palavra está dizendo para eu não fazer. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Se não me engano, foi no capítulo 4 de Provérbios, nós lemos já na outra semana, que diz assim, ó, tenha os olhos fixos à sua frente, olhe só para frente, não olhe para um lado nem para o outro. Está aí na palavra também. Outra observação, não se desvie, depois, um pouco adiante ele diz, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Relembre. E o próximo é, medite. Esses dois estão juntos. Ou seja, vocês vão se lembrar que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando o texto está dizendo aqui, relembre e medite nele dia e de noite, está querendo dizer o seguinte, alguém que quer andar com Deus e que quer ser bem-sucedido, precisa estar encharcado da palavra de Deus. É de dia e é de noite, e é continuamente. É de dia e é de noite, todo dia, continuamente. Esses dias saiu um vídeo aí que muita gente viu, né? Não lembro exatamente os termos da pesquisa, mas os efeitos que acontecem, a pessoa que lê a Bíblia uma vez na semana, a pessoa que lê a Bíblia 2 vezes na semana, e a diferença de resultados positivos, medidos até clinicamente, é incrivelmente diferente. A única pessoa responsável por fazer isso aqui é você mesmo. E a desculpa que a gente mais dá é a desculpa mais mentirosa, que é não deu tempo. Porque sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Não é possível que nas 24 horas do nosso dia não exista livre 20 minutos para a gente meditar na palavra de Deus. O ideal é que fosse mais, mas 20 minutos está bom. De dia e de noite, relembre continuamente, venha na escola bíblica, leia todos os dias, leia os livros que você já leu, ouça mensagens da internet, leia livros cristãos, se encha da palavra, é o único caminho. Mais um ponto, obedeça. Ora, não adianta nada também a gente ter tanta informação, se não praticar. Né? Tiago diz que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas devemos praticar a palavra de Deus. Relembre continuamente, medite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. E aí vem a conclusão, tanto dessa segunda parte quanto da primeira. Assim você será bem-sucedido. E no final, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Está vendo? Deus é ou não é o maior interessado no nosso bem-estar? Deus quer o melhor para nós. Ele quer que você e eu sejamos bem-sucedidos naquilo que nós temos diante de nós. Ele quer que o nosso muro seja reconstruído. Ele quer que as ruínas sejam restauradas. Só que o caminho precisa ser o caminho dele. A ferramenta tem que ser a ferramenta usada na mão dele, na nossa vida. Claro que aqui a gente precisa lembrar que sucesso é uma palavra um pouco subjetiva, né? Mas, biblicamente, sucesso é uma vida de sucesso é uma vida que cumpre o seu propósito.
Vou repetir. Uma vida de sucesso é uma vida que cumpre o seu propósito diante de Deus. Vocês acham que Paulo, o apóstolo Paulo, foi uma pessoa de sucesso aos olhos de Deus? Ele foi bem sucedido? Completamente. Como que ele morreu? Sozinho, sem dinheiro, preso? Então a gente jamais pode achar que todo o sucesso de Deus na nossa vida vai ser o sucesso que a gente, como homem, considera sucesso. Mas a Bíblia diz que quando nós obedecemos, nós seremos bem-sucedidos. Então a gente precisa lembrar que sucesso, uma vida de sucesso não é uma vida sem problemas, mas uma vida preparada para enfrentar os problemas da forma correta e cumprir o seu propósito diante de Deus. Então essa é a nossa primeira ferramenta, devoção. E uma frase aí para a gente lembrar sobre devoção. A devoção torna o coração sensível ao agir de Deus. Se você entender que a palavra de Deus é importante, se você relembrar dela constantemente, meditar nela de dia e de noite, eu tenho certeza que o seu coração vai estar sensível ao que Deus vai falar. Sabia que Deus fala? Sabia que Deus fala? E quando o Espírito Santo fala, não tem dúvida. A gente pode estar mais ou menos sensível, mas o Espírito Santo fala. E para haver restauração na nossa vida, é preciso deixar Deus agir na nossa vida. A segunda ferramenta que Deus quer usar na nossa vida é a sabedoria. E por isso mesmo que nós estamos lendo Provérbios. Daria para pregar o ano inteiro em Provérbios, tanta coisa boa que tem lá. Mas eu quero ler um texto de Tiago. Vamos lá. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Não é possível que a gente se esqueça desse versículo. Vamos ler de novo. Vamos ler junto? Bem forte. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Quem quer sabedoria? É só pedir. Né? O Silvio Santos fala, quem quer dinheiro? Aí todo mundo, O que Tiago está dizendo é, quem quer sabedoria? Aí tem que ser igual no auditório do Silvio Santos. Todo mundo, eu. Porque quem tem falta de sabedoria? Quanta atrapalhada você fez em 2019 que você podia ter evitado? Por falta de sabedoria. Muitas, né? Tá aí. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus vai falar assim, dependendo do caso eu te dou. É isso que está escrito? Não. A todos dá livremente e de boa vontade. Deus quer nos dar sabedoria. Deus quer nos dar entendimento e capacidade de tomar boas decisões. Então, nada melhor do que pedir a Deus sabedoria. Que decisões você já sabe que você precisa tomar em 2020? Que decisões você já sabe que você precisa tomar? A respeito do que, por exemplo? A respeito de trabalho. Você já sabe que esse ano você vai ter que decidir tal e tal coisa. Sobre faculdade, sobre estudo, sobre relacionamentos. Que mudanças você já sabe que você vai ter que fazer na sua vida? Vai ter que mudar de casa, vai ter que mudar de cidade, vai ter que mudar isso, mudar aquilo. Como é que nós vamos acertar nas escolhas sem a sabedoria de Deus? Não dá. Não dá para a gente decidir nada sem pedir muita sabedoria ao Senhor. Então, a sabedoria ela envolve decisões sábias e atitudes sábias. Eu quero ler aqui 3 textos de Provérbios também, que nos falam sobre a importância de tomar decisões sábias. Presta atenção. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Esse é um bom versículo para janeiro. É um bom versículo para a segunda semana de janeiro.
É bom versículo para o dia 12 de janeiro à noite no culto da IBR. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. Sabe a pessoa animada demais, mas que não tem o menor fundamento para aquilo que ela quer fazer. E a pressa resulta em escolhas erradas. Então, qual é a solução? Obtenha todo o conselho e instrução que puder. E você será sábio para o resto da vida. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Entenderam? Não pode ser empolgado, pode ser animado com boas ideias, mas não pode ser empolgado simplesmente só, sem fundamento. Segundo, vá atrás de todo conselho que você puder, porque sem conselho os planos fracassam. Então, o que eu quero dizer com isso? As próximas duas frases, pode colocar por favor, Laura? Não decida nada sem refletir primeiro. Vai acontecer de você ter que tomar uma decisão urgente. Tipo assim, em cima da hora, não vai ser sempre, mas vai acontecer. O que for urgente não tem jeito, você vai ter que decidir ali na hora. Mas o que não for urgente, não decida rapidamente. Por favor, faça um favor a você e a sua família. Não decida as coisas no impulso. Não decida. Porque a pressa resulta em escolhas erradas. Segunda lição. Seja humilde, pode voltar, e peça conselhos. Até em áreas que você já é entendido do assunto. Peça conselhos. Procure pessoas mais velhas do que você. Procure pessoas mais experimentadas ou mais preparadas. As pessoas com mais idade, elas já viram mais histórias, começando, se desenvolvendo e terminando. Na minha idade, com 40, eu já vi muitas histórias começando e muitas no meio. Eu já vi poucas terminando. Mas alguém com 60, 70 anos, já viu ciclos maiores. Certamente eles têm coisas para nos ensinar. E vocês então que têm menos de 25, vocês só viram a história de vocês começando. Então tem mais que pedir conselho mesmo. Gente, a Bíblia é muito clara. Planos fracassam onde não há conselho. Vai comprar um carro? Peça conselho. Ah, mas estão querendo se meter na minha vida? Não, estão obedecendo o que a Bíblia diz. A gente não leu em Josué que a gente tem que tomar cuidado e pensar, dizer que a palavra de Deus é importante? Então, a Bíblia está dizendo, peça conselho, então vou pedir conselho. Vai comprar uma casa? Peça conselho. Vai começar um relacionamento? Peça conselhos. Vai terminar um relacionamento? Peça conselhos. Converse com o máximo de gente que você puder. Pondere, não decida com pressa. Uma hora ou outra nós vamos errar, mas que não seja por precipitação, nem por falta de pedir opinião. Né? Boas escolhas previnem grandes dores. Grandes dores. Gente, como a gente encontra pessoas angustiadas porque compraram um negócio na hora errada, venderam alguma coisa na hora errada, começaram um relacionamento na hora errada. Não decida com pressa, peça conselhos. Segundo, além de decisões sábias, nós precisamos de atitudes sábias. Olha o que o texto de Timóteo diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. Eu tenho certeza que Paulo teve uma visão das redes sociais. O lugar de discussão tola e inútil. E o tanto de crente metido nelas. Atitudes sábias.
Fuja de situações moralmente arriscadas. Se é suspeito, sai fora. Se é duvidoso, não se envolva. Não, mas não estou fazendo nada de errado. Não se envolva com situações arriscadas. Vou contar a história que eu já contei, do rei que queria contratar um cocheiro, né, um motorista para sua carruagem. E veio o primeiro candidato e falou: pode ficar tranquilo, majestade, que eu sou muito habilidoso no que eu faço. O rei subiu na carruagem e falou: vamos dar uma volta. E aí eles foram pela estrada e o cara, para mostrar que era bom, bateu nos cavalos e foi naquela velocidade. Lá pelas tantas tinha um barranco. Ele falou: agora eu vou impressionar o rei. E foi a toda a velocidade na curva e passou na beirinha do precipício aqui, ó, derrubou pedrinha lá embaixo, achando que estava abafando, mostrando para o rei o tanto que ele era bom. Parou a carruagem, o rei falou: muito obrigado. Próximo candidato, subiu na carruagem: vamos dar uma volta? Vamos. O cara foi na velocidade normal, devagarzinho. Chegou lá na mesma curva, ele viu que tinha um abismo, foi o mais longe possível do barranco. Terminou o passeio, o rei mandou ele descer da carruagem. Você está contratado, porque eu quero alguém que ande comigo o mais longe possível dos perigos. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. A decisão de andar no limite do barranco, do precipício, é sua. Nossa intenção como igreja não é ficar controlando a vida de ninguém. Tem igreja que as pessoas querem controlar, né? Tudo que as pessoas fazem. Não é nosso objetivo. Mas é prudente você lembrar: quanto mais longe do precipício você ficar, melhor para você. Melhor para o seu futuro. Porque uma hora você vai bobear e vai cair. Então fuja de situações moralmente arriscadas. Segunda lição: fuja de conflitos desnecessários. Sabe aquele ditado, eu já falei uma vez também, né? Que tem gente que fala com maior orgulho: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Acha que está falando uma coisa certa, né? O crente deveria falar assim: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para continuar fora dela. É assim que o crente tem que falar. Isso não quer dizer que você não tenha que confrontar as pessoas, que você tenha que dizer a verdade em amor, corrigir o seu irmão quando ele pecar, fazer o que crente faz. Mas o que o texto está dizendo é: não se envolva em discussões tolas, ignorantes, que só servem para gerar brigas. Não é todo vídeo que você precisa comentar, que você precisa compartilhar. Não é tudo que você precisa falar, não é tudo que você precisa curtir, não é tudo que você precisa postar, e não é tudo que você precisa dar a sua opinião. E não é tudo que você precisa responder a opinião do outro. Tem hora que tem que simplesmente deixar para lá. Discussões tolas que só geram brigas. E lembre-se de uma coisa, pensando sobre fugir de situações arriscadas: é mais barato construir uma cerca do que um hospital. Então, construa cercas na sua vida, sobre como você vai agir, para que você não tenha que gastar sua vida construindo um hospital depois. A lição sobre a sabedoria, então, é que a sabedoria nos protege e torna a nossa vida produtiva. Mais um texto de Provérbios. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Que texto bonito. Adquirir a sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Ande com pessoas sábias. Ande com pessoas que querem fazer a coisa certa. Mesmo que elas não sejam as mais populares. Mesmo que elas não sejam as mais agradáveis. Procure essas pessoas para ser suas amigas. Para você adquirir sabedoria. Se tem oportunidade, tem um curso na igreja, tem alguma coisa assim, aproveite, é assim que a gente aprende sabedoria. Com o tempo, nas fontes certas. Terceira lição, terceira ferramenta que Deus quer usar na nossa vida para restaurar áreas arruinadas é a humildade.
É difícil definir humildade. É difícil. São muitas coisas, né? Mas esse texto define bem algumas coisas. Vamos lá. Por exemplo, ele diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Está aí um bom versículo que ajuda a explicar o que é humildade. Provavelmente no mês de março, eu vou pregar uma série que chama Os Textos Mais Difíceis da Bíblia. Não são textos difíceis de entender, são textos difíceis de praticar. Talvez esse aí esteja dentro, um dia só para falar dele. Mas é um texto difícil. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Vamos passar parte a parte. O que é alguém egoísta? Egoísta é aquele que trabalha sempre para si. Ele até trabalha bastante, ele faz bastante coisa para si mesmo. Se der, ele faz alguma coisa para alguém. Mas primeiro ele garante o pedaço maior para ele. De tudo. Quem é egoísta, pensa nisso. Quem é egoísta nunca é egoísta numa coisa só. Porque ele é. Então quem é egoísta trabalha sempre para si em primeiro lugar. Mas o texto está dizendo, não seja. Depois ele diz, não tentem impressionar ninguém. Olha que interessante. Ou seja, se preocupe um pouco menos com a aprovação das pessoas. Se preocupe um pouco menos com o que todo mundo vai pensar de você. Não se preocupe em ser querido por todos, porque você não vai ser. Para ser querido pela maioria, você vai ter que negociar muita coisa. Do seu jeito, dos seus valores, não vale a pena. Então não tente impressionar ninguém, porque é uma canoa furada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Um pastor que eu gosto muito, ele sempre dizia, não se preocupe com a sua reputação, porque você não tem controle nenhum sobre ela. No fim das contas, as pessoas vão pensar o que quiserem sobre você. Você pode tentar convencê-las e agradá-las do jeito que você quiser. No fim das contas, elas vão pensar o que elas quiserem. Eu não estou dizendo aqui que você também tem que viver uma vida tô nem aí. Não é isso. Porque a Bíblia, ao mesmo tempo, nos ensina a ter responsabilidades com os nossos irmãos e com o nosso testemunho, com a nossa conduta. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não deve viver em busca da aprovação constante das pessoas. É um equilíbrio, né? Entre fazer o que é correto e não se render a isso. Próxima observação, vaidade, que é isso aí, não tente impressionar ninguém. E por último, altruísmo, que é o oposto de egoísmo. Se preocupe com o interesse do outro. Isso aqui é difícil. Ou não? É difícil? O que o texto está querendo dizer? Inclua na lista de coisas importantes para você o que é importante para o outro. Mas é muito difícil isso aqui. A gente sabe o que é importante para nós. Mas nessa lista de coisas importantes para nós, precisa estar o que é importante para o outro. Isso significa que alguma hora vai ter conflito e você vai ter que decidir se você vai ficar com o seu ou se você vai priorizar o do outro. Inclusive nas pequenas coisas. Inclusive no controle remoto. Inclusive no ventilador. Inclusive nas coisas da casa. Inclusive na posição das coisas. Inclusive no jeito de gastar o dinheiro. Inclusive no que o outro fica feliz, no que o outro não fica. Na forma como um quer usar o dia de descanso, o outro não quer. É nessas coisas que aparece a nossa lista de coisas importantes. Então é um grande desafio. E a sugestão nesse ponto aqui, uma boa prática para trabalhar a humildade na nossa vida é a oração. Ore pelas pessoas. Porque a oração é o que libera o poder de Deus em nós. Então, se eu tenho dificuldade de
abrir mão das minhas coisas? O melhor jeito é você orar por aquela pessoa por quem você tem dificuldade de ceder. Você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Senhor Deus, tal pessoa gosta disso. Eu posso fazer isso por ela, mas eu não gosto, não tenho a menor vontade. Mas é importante, e eu sei que a Bíblia diz que eu devo considerar ele importante. Então eu quero orar por ela, para que o Senhor a abençoe e tudo mais. Quando você menos perceber, você está fazendo com a maior alegria aquilo para abençoar outra pessoa. Mas é um grande desafio. A humildade preserva e fortalece os relacionamentos. A última ferramenta de restauração é a santidade. Santidade. Voltamos para Josué. Primeiro versículo que nós lemos, também em Josué, um pouco depois, o texto diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Que maravilhas você quer ver na sua vida? Você consegue relacionar aí umas 5 maravilhas? Maravilha significa milagre, tá? Que milagre você quer ver na sua vida? De uma área arruinada e que precisa ser restaurada, que humanamente não tem solução, não tem opção. O que o texto está dizendo é: para que Deus faça maravilhas, primeiro precisa existir santificação. Esse é o nosso problema. Nós queremos as maravilhas de Deus, não quer? Gente, 90% dos crentes que você encontra por aí, vendo na televisão, vídeo na internet, seja lá o que for, é constantemente: o Senhor vai me dar a vitória, o Senhor vai me dar a bênção, o Senhor vai me dar a minha conquista, eu vou conseguir o que eu quero. Que bom, amém. Mas calma aí, tem santidade? Porque Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas vamos entender um pouquinho o que o texto está dizendo aqui. Deus quer realizar maravilhas no nosso meio. E Ele pode. Ele pode fazer maravilhas que a gente nem imagina. Efésios 3:20, não está aí na tela, mas diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabe aquilo que está péssimo na sua vida hoje? Deus pode não só restaurar, como levar a um patamar que você nunca imaginou. Mas é preciso santidade. A santidade tanto abre as portas quanto bloqueia quando ela não existe. Então isso significa, buscar a santidade significa combater com intensidade e eliminar tudo aquilo que não combina com Deus na nossa vida. O texto de Hebreus, pode ler? Está ali. A busca pela santidade envolve eliminar tudo aquilo que não se parece com Deus. Aí você deve estar perguntando: o que esse leão tem a ver com isso? Uma história que eu já contei também. Que um imperador chinês chamou alguns artesãos para fazer uma estátua de um leão chinês. Esse daí. E aí, alguns fizeram lá, ele não gostou muito, mandou jogar fora. De repente, teve um que fez e ficou tão perfeito como esse daí da foto. O rei ficou tão impressionado. Falou: esse leão aqui parece que está vivo. Tão perfeito que ficou. Como você conseguiu? E o artesão respondeu: é simples, majestade. Eu só tirei da pedra tudo aquilo que não se parecia com o leão. Isso é santidade. A busca pela santidade envolve eliminar tudo aquilo que não se parece com Deus. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, pode colocar por favor o próximo? Em algumas coisas, mas eu quero ler antes do texto de Hebreus, que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Quer correr bem o ano de 2020? Quer chegar lá no final do ano voando
cheio de maravilhas para contar e para experimentar, começa por aqui. Livra do peso e do pecado. Algumas sugestões. Geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em vícios e impureza sexual, que de fato são pecados que atrapalham demais a vida de muita gente. Conversei com uma pessoa um tempo atrás, que eu sempre convido para vir na igreja, e ela falou assim: eu tenho vergonha, porque eu não consegui largar o vício do cigarro ainda. Então por isso que eu não vou na igreja. Eu falei: não. Justamente por isso que você precisa vir participar. Porque você vai entender que você não está sozinha. Você está lutando com isso, outras pessoas estão lutando com outras coisas. Mas a gente caminhar sozinho é sempre mais difícil. Então, não se preocupe com isso. Ninguém vai te olhar diferente por causa desse seu desafio. Mas venha, participe com a gente. Mas, de fato, tem muita gente presa por muitos vícios. E, de fato, se você parar para pensar um pouco, você vai encontrar pessoas que a vida simplesmente não anda, porque está carregada de pesos. Impureza sexual, que amarram a vida de tanta gente. Nós vamos estudar também a vida de Davi. Já falei, né? Já estou fazendo propaganda faz tempo. Mas Davi passou por esse tropeção, por esse tombo na sua vida de pureza sexual, e isso prejudicou demais. Mas tem outras coisas mais sutis. Preguiça pode ser um peso? Pode ser um peso enorme, e é pecado, né? Provérbios 6:6, vai ter com a formiga preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado? Quando você vai levantar? Para de ser preguiçoso, vai trabalhar. Vaidade. Tem a ver um pouco lá com não impressionar os outros. Mas nós vivemos num mundo movido à vaidade. Nós vivemos num mundo movido à aparência. Mais adiante nesse ano, nós também vamos estudar a carta de 1 Pedro. Eu já venho estudando ela há alguns meses. E tem um capítulo lá que fala bastante sobre vaidade. Porque não combina vaidade com servos de Deus. Não combina. Pode ser um peso, pode ser um pecado. Orgulho, falsidade, vida em desordem. Tudo isso não se parece com Deus. Tudo isso precisa ser eliminado da nossa vida. É simples? Claro que não. O nosso coração, se deixar, a gente faz isso o dia inteiro, todo dia. É ou não é? Essa é a nossa natureza. Mas Deus nos salvou para uma vida nova, para uma conduta nova. E outra, para aquele artesão tirar tudo daquela pedra que não se parecia com um leão, ele teve que dar umas pancadas bem dadas com coisas que entrassem para arrancar fora aquilo que não se parece com Deus. Então vai ter momentos que vai ter que ser radical a nossa atitude, de arrancar mesmo algumas coisas da nossa vida. Isso aqui eu não faço mais. Neste lugar eu não vou mais. Tem que ser radical em certos momentos. O poder é de Deus, mas a disposição de mudar é nossa. Você pode ir no melhor médico, mais caro de Americana. Ele vai te receitar o remédio mais moderno de todos, que vai funcionar de verdade. Se você não tomar, não adianta nada. Próximo texto, por favor. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem uma vida de santidade, não tem nem maravilhas, nem comunhão com Deus. Sem uma vida de santidade, ninguém é amigo de Deus. Mas, felizes os que têm coração puro, pois esses verão a Deus. Com coração puro, não tem chuvisco na nossa imagem, não tem interferência. A nossa comunhão com Deus é uma sintonia perfeita. Santifiquem-se, pois o Senhor fará maravilhas no meio de nós.
Quando você tropeçar, eu tropeçar, que vai acontecer, a gente não pode desistir da luta pela santidade. A gente precisa praticar a confissão e o perdão. O problema é que a gente se acha indigno da graça e do perdão de Deus. Quando Deus está dizendo, gente, é só confessar que eu perdoo. Mas confessar o pecado é uma atitude de humildade e de fé. É realmente confiar que Deus vai te perdoar. E que não é o seu mérito. Porque a única coisa que o seu mérito conseguiu foi pecar. Então a confissão é justamente dizer, Deus, eu quero tanta santidade, mas eu sou tão atrapalhado e tão pecador, por favor, me ajuda e me perdoa. É isso que a gente tem que fazer. Como eu já disse algumas vezes, o João até comentou hoje cedo, Deus não se importa com as nossas lutas, mas o que Ele quer é um desejo sincero de acertar. Então, caminhando para a nossa conclusão, estão aí 4 ferramentas. Já falamos sobre isso, né? Pode passar. 4 ferramentas que estão à nossa disposição e que Deus pode usar para restaurar aquelas áreas que estão destruídas na nossa vida: devoção, sabedoria, humildade, santidade. Um trabalho de restauração leva tempo. Às vezes leva anos, né? Para um artista restaurar uma pintura. Leva muito tempo. É desgastante, é cansativo, dá vontade de desistir, mas o resultado vale a pena. E sabe, quero dizer uma coisa para você. Pode ter certeza de uma coisa: essas ferramentas funcionam. A gente só precisa usá-las na nossa vida. E se você de todo o coração lançar a mão dessas ferramentas de Deus na sua vida, mesmo tropeçando, caindo, levantando, caindo de novo, levantando, mas se você lançar a mão disso como algo importante no seu coração ou na sua vida, não tem dúvida de que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. Porque é isso que a palavra promete. Ela promete que a nossa vida vai ser bem sucedida. Nós vamos cumprir o nosso propósito. Talvez nem vai ganhar dinheiro. Talvez nem vai dar tudo certo. Mas diante de Deus o nosso coração vai estar em paz. Mas talvez Deus faça maravilhas que você nem sequer imagina. Quem sabe aquela pessoa por quem você está orando há tantos anos termine o ano aqui, batizado, envolvido, dando testemunho. Quem sabe a gente termina o ano com ar-condicionado, com climatizador. Essa é uma maravilha sobrenatural. Quem sabe a gente termine o ano com o dobro de crianças, o dobro de jovens que conheceram o Senhor. Quem sabe a gente termine o ano com os PGs não cabendo mais gente, de tanto que vocês evangelizaram. Maravilhas, né? Está aí o caminho. Você quer usar essas ferramentas? O poder é de Deus, mas a disposição de usar é nossa. Queria que o pessoal do louvor viesse aqui. Nós vamos cantar uma canção que eu realmente gostaria que fosse a sua oração, deixando o Senhor sondar o seu coração. Imagina que agora está só você e Deus. Não tem mais ninguém aqui. Só você e o Senhor. E esses versículos da palavra no seu coração. Devoção, sabedoria, humildade. E agora é a sua hora de responder para Deus. O que é que você quer? Você quer ser usado? Você quer ser transformado? Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Enquanto a gente canta, você pode cantar, você pode orar, como você quiser. Mas fale com o Senhor.